professores, coordenadores, gestores e apaixonados pela educação. Vamos hoje aqui refletir sobre o verdadeiro papel dos coordenadores pedagógicos, estratégias de formação. Porque a formação de professores é algo que deve ser priorizados em nossas escolas. A BNCC traz a formação contínua dos professores, a LDB, enfim, a formação continuada, bem feita, resulta sim no aumento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então nós vamos começar aí falando sobre a coordenação, porque quem são os coordenadores? Os coordenadores são os nossos parceiros, né? Os coordenadores, eles são professores parceiros dos professores que estão no chão de sala. Eles têm uma experiência a mais, uma bagagem a mais para compartilhar com os professores que estão em sala de aula. Então, se a formação dos professores está na mão do coordenador pedagógico, o coordenador pedagógico tem que ter clareza de como irá engajar a sua equipe, de como irá realmente fazer uma formação atuante e de qualidade para resultar na melhoria de ensino das escolas. Primeira coisa, a gente deve falar algumas questões importantes. Há de se pensar dentro do contexto escolar, junto à gestão, às secretarias de educação, políticas públicas, porque o trabalho do coordenador pedagógico, ele muitas vezes acaba sendo deturpado, né? Não sei se é bem essa palavra, mas muitas vezes o coordenador pedagógico, ele acaba fazendo coisas no seu dia a dia que tiram ele do foco, que o foco principal e primordial do coordenador pedagógico é a preocupação com a formação da sua equipe docente. Então, muitas vezes o coordenador, ele se vê sobrecarregado com rotinas administrativas, apagando incêndios. Então, muitas das vezes, atribuições que não são do coordenador pedagógico, ele acaba fazendo e prejudica potencialmente aí o seu principal objetivo. Então, há de se pensar em escola, em secretaria, em rede, como ajustar para que verdadeiramente o trabalho do coordenador pedagógico seja pontual, assertivo, objetivando aí a melhoria da qualidade de ensino. Então, nós sabemos que a dinâmica das escolas, ela é muito intensa, ela é muito agitada. Então, há de se potencializar aí os momentos com os professores, sempre como objetivo realmente ajudar esse professor a desenvolver ali um bom trabalho para melhorar aí a qualidade do ensino. Então, muitas das vezes, os HTPC se tornam improdutivos porque há uma falta de clareza na verdadeira função do coordenador pedagógico. Então, por exemplo, eu posso citar muitos HTPs, eles passam muito tempo focados em avisos, recados, circulares, sendo que esses tipos de assunto, de avisos, circulares, recados, existem outras formas de chegar ao professor, né? Por WhatsApp, por alguma plataforma, enfim. Porque o foco do coordenador é a qualificação do professor. Então, se os HTPCs se tornam momentos de passar recado, dar aviso, leitura de circular, não está sendo priorizada a formação do professor. Então, todos da escola, todos da gestão, os gestores de secretaria, sabem que a função do coordenador é realmente amparar, qualificar ali os professores. Então, há de se pensar aí, todos os envolvidos,
para que o coordenador desempenhe sim a sua função, que muitas vezes, né, a gente tô focando nesse assunto para a gente realmente visualizar lá a escola. Muitas vezes o coordenador está fazendo entrada, saída, assim como os gestores, enfim, e acaba fazendo coisas que tiram ele do principal objetivo, que é formar professores. E eu acredito, já falei, vou reforçar, acredito que a qualidade do ensino passa por uma boa formação dos professores. O que acontece? Nós vemos, ano após ano, os professores recém-formados vindo com grandes defasagens aí do ensino acadêmico, e esses professores, eles adentram aí as escolas e acabam não tendo uma formação continuada, adequada, e aí as suas potencialidades não são descobertas, incentivadas, e aí aquele professor ele acaba se tornando um professor com a criatividade mais menos ativa, enfim, é uma série de consequências que a falta de formação e cuidado com esses professores resulta aí nos índices da educação cada vez piores, enfim. Então, há de se pensar nessa estrutura para receber esses novos professores que chegam aí muitas das vezes só com a formação acadêmica, e também para os professores mais velhos. Nós sabemos aí que existem professores que se formaram há muitos anos, então a formação contínua é para todos, é para quem está chegando, é para quem está muitos anos na rede, porque todos nós temos o objetivo de melhorar o nosso trabalho. Então, dito isso, que essa reflexão sobre o papel do coordenador deve ser com cuidado analisada, vamos aos pontos aí do papel do coordenador. Então, o real papel do coordenador pedagógico, o principal, qual é a principal atribuição do coordenador pedagógico? É a formação do professor. Então, como eu disse, ele é um amigo mais experiente, ele é um parceiro do professor, ele é aquele que vai ajudar o professor. Ele não é fiscal do professor, ele não é alguém que aponta erros, muito pelo contrário. Ele é um mentor, né? Vamos chamar assim, ele é um mentor do professor. Então, muitas vezes a gente recebeu a formação acadêmica, mas é a primeira vez que está entrando em sala de aula. O coordenador ele tem que estar perto desse trabalho para garantir aí a qualidade. Os professores mais antigos que já têm ali consolidada a sua prática, ele pode observar, ajudar a melhorar, dar ideias. Formação do professor. Esse deve ser o primeiro objetivo, o primeiro foco do coordenador. Em paralelo a isso, o coordenador ele tem que preparar a sua formação, ele tem que preparar a sua reunião de formação. Ele deve participar de aulas, ele deve se reciclar, enfim, ele tem que pesquisar as novidades que a área da educação traz, ser uma pessoa que estuda, que realmente se preocupa em aprender para passar, porque nós sabemos que ninguém sabe tudo e estamos todos aprendendo, todos os dias a gente aprende, a gente erra, com um erro a gente aprende, mas o coordenador ele vai estar ali para trazer para o professor ideias, novidades que o ajudem a desenvolver aí um bom trabalho, né? O coordenador ele deve fazer atendimento individual com os professores, deve fazer atendimento de equipe. Então, o trabalho do coordenador pedagógico realmente está centrado em focar mesmo no professor. É que nem assim, é muito claro isso. Os professores, eles estão focados
em que os alunos aprendam. Os professores estão focados em que os alunos entendam e se desenvolvam autonomamente, né? E os coordenadores pedagógicos, eles são os nossos professores, os nossos mentores. Então, eles também, como professor dos professores, deve se preocupar com estratégias que ele utilizará para conseguir o engajamento da equipe, conseguir resultados com esse professor. Então, do mesmo jeito que os professores são cobrados, né, para uma boa atuação de sala de aula, com novas estratégias, novas ideias, o coordenador pedagógico também deve estar preocupado com a sua atuação, né? Como que ele está ajudando aquele professor. E o coordenador pedagógico, claro, ele atende às demandas da Secretaria de Educação, ele faz atendimento a pais e alunos, porém, há também uma inversão aí dos papéis, porque o coordenador pedagógico, quando ele faz atendimento do aluno e atendimento dos pais, deve ser realmente por questões pedagógicas e não por questões de indisciplina, enfim. Então, há também uma troca, né? Então, o coordenador pedagógico, ele deve atender alunos e família no contexto pedagógico, não por indisciplina, né? E então é isso. Agora eu vou falar de estratégias que o coordenador pode e deve se utilizar, né, para trazer aí um HTPC, uma formação de maior qualidade, maior engajamento com os seus professores. O primeiro que eu vou falar é a tematização na prática. O que consiste a tematização na prática? Essa estratégia que o coordenador pode usar demanda muito envolvimento com o professor, porque o coordenador, ele comete um erro se ele simplesmente chegar ao professor do nada e dizer assim: olha, eu vim assistir a sua aula. Isso é um erro muito comum, tá? Porque o coordenador pedagógico, ele deve ajudar, ele não é um professor, ele não é alguém mais experiente. Então, como que ele faz isso? Ele senta com aquele professor, ele organiza por ciclos ou por salas de aula, ele combina com aquele professor, ele fala assim: olha, eu vou te ajudar. Então, o coordenador, ele ajuda o professor prepara a aula, o coordenador se envolve, né? Veja lá o que o professor preparou para aquela aula. Ele, antes de entrar na sala de aula, ele já sabe qual será a aula que o professor preparou, quais são as estratégias. O coordenador ajudou, lhe deu ideias de materiais diversos, de formas de trabalhar. Então, o coordenador, ele ajudou o professor antes da aula. Ele não simplesmente chega na sala do nada e fala: olha, eu vim assistir sua aula. Não, ele antes conversou com o professor, o professor preparou a aula, apresentou ao coordenador, o coordenador olhou, deu dicas e aí sim ele pode e deve acompanhar a aula desse professor. Não é como fiscalizador, como alguém que vai estar apontando erros, mas como alguém mais experiente, que é a função dele, né, estar ali para ampliar aí os horizontes dos professores, fazer observações pontuais, né, para que o professor melhore, ele tenha mais ideia. E essa tematização, como que isso acontece? Se o professor, né, se você fez, o coordenador teve esse engajamento com a equipe, vai fazer esse trabalho de tematização aí já acordada com os seus professores, que é algo realmente incrível. Do mesmo jeito que ele combinou com o professor, que ele auxiliou ali no planejamento, na preparação da aula, foi tudo muito planejado, ele adentrou a sala, acompanhou o professor, ele pode conversar com esse professor,
pedir, né, a autorização do professor, se o professor achar viável, se o professor achar, né, se sentir à vontade, o coordenador pode sim filmar, não filmar a atuação do professor, mas, por exemplo, ele pode filmar ali as crianças. Por exemplo, o professor trouxe lá uma situação problema, onde vai ser trabalhado aí como que a criança identifica ali na leitura do problema se é cálculo de adição, de subtração. Então, eles juntos prepararam essa aula, eles juntos estão lá na sala e aí é feito um trabalho ali de filmagem da atuação das crianças frente à proposta daquela aula, e ali é filmado. O coordenador pode filmar, ou até mesmo o professor, se sentir à vontade, pode filmar. Para que fazer essa filmagem? Para ter essa tematização na prática, porque daí no outro HTPC, com a autorização, o consentimento do professor, essa filmagem é colocada para o grupo dos professores, né? E é levantada as questões de como se deu o trabalho. A professora que topou, né, a fazer esse processo, ela deve ser a primeira a falar ali no HTPC como que foi, qual foi a experiência, as ideias que o coordenador deu, que talvez ela não tenha pensado sobre, que contribuiu, e ali a observação das crianças no processo do entendimento, para realmente no coletivo percebermos ali como realmente chegar na criança, para ela saber realmente, não ficar naquela dúvida, nossa, eu li o problema, é conta de mais ou de menos, não sei, que é tão comum aí nas nossas escolas. Então essa estratégia, a estratégia de tematização na prática, ela é muito boa, ela rende muito estudo, ela rende muitos HTPCs, e é assim na prática, né? Porque traz à tona ali a realidade da escola, a realidade das salas de aula, e traz no coletivo, né, vai vir muitas ideias, porque um outro professor traz uma experiência diferente, enfim, o HTPC se torna realmente produtivo, não fica mais aquele escuta recados ou escuta aquela leitura, mas sim começa a ver a troca de experiências entre professores, que é tão importante, porque como eu disse, ninguém sabe tudo e todos nós estamos aprendendo, certo? Então, nessa troca, né, depois de ter feito esse trabalho incrível, sem invadir aí a sala do professor, sem deixá-lo acuado, mas pelo contrário, um trabalho realmente de participação entre coordenador e professor, um trabalho bonito, bem feito, será muito discutido e com certeza terá muitos frutos. E aí, como segunda estratégia que o coordenador pode levar aí para suas formações, é a reflexão a partir de afirmações. Então, o coordenador elabora afirmações, né? Ele faz lá suas pautas e ele coloca afirmações, mesmo que, especialmente afirmações não verdadeiras, para realmente aguçar ali que os professores coloquem o que pensam sobre o assunto. Então, por exemplo, você coloca uma afirmação assim, a criança... Eu vou dar um exemplo só para você começar aí ampliar, né? Mas você coloca assim, a criança não aprende por modelagem, não aprende por exemplos. Então você faz essa afirmação e aí o professor, ele é estimulado a dizer se é verdadeiro, se é falso, o que ele pensa. E aí você, coordenador, você pode trazer então várias afirmações, seja verdadeiras ou não, sobre a BNCC, sobre as competências, sobre práticas de sala de aula, e aí você amplia nos HTPCs, nas formações, sempre partindo, claro, da realidade da tua escola, da necessidade dos seus professores, visando que
com aquela formação a criança, né, que é o principal objetivo, o aluno tem ali as melhores oportunidades. O coordenador pedagógico também deve ter tempo para um atendimento individual com aquele professor. O coordenador ele deve conquistar a sua equipe, engajar a sua equipe, ao ponto do professor não ficar retraído, com medo de pedir ajuda. Até muitas vezes o professor ele tem aquela falsa impressão que o coordenador é um fiscal e às vezes ele está precisando de ajuda, ele não sabe como pedir ajuda, ele fica tímido em pedir ajuda, e o coordenador pedagógico ele tem que ter esse perfil de parceria, que deixa o professor realmente à vontade, te enxergue mesmo como aquela pessoa que tem um pouquinho mais de vivência, um pouquinho mais de experiência e que está ali para ajudar, não para criticar, não para dizer faça isso ou faça aquilo, mas que está junto com o professor, ajudando ali. Ele prepara a aula, leva, olha, eu preparei essa aula, o que você acha? Chegar ao ponto do professor realmente pedir, olha, vai lá na minha sala, veja como eu estou dando aula para você me dar dicas, porque todos nós aprendemos todos os dias, todos nós temos as falhas, muitas vezes a gente está dentro de sala de aula há anos e talvez estejamos ainda cometendo erros por falta ali de uma orientação que nós não recebemos, ou por omissão mesmo do coordenador, ou por a gente, né, sentir aquele receio, porque existe assim um pensamento que o professor se formou, ele chega lá, pronto, é só entrar na sala de aula, ele vai saber o que fazer. E não é por aí. A gente sabe que os primeiros 5 anos ali de experiência do professor de sala de aula é o que realmente vai formar aquele professor. Então, se ele não tiver um bom acompanhamento, uma boa orientação do coordenador pedagógico nesses anos aí que ele está iniciando, corre-se o risco muito grande desse professor incorporar práticas não tão produtivas, não tão eficazes e levar isso aí durante a carreira e muitas turmas passarão por aquele professor, sendo que uma intervenção, assim como nós professores, uma intervenção pontual no aluno faz com que ele enxergue e mude a maneira de pensar ou resolver situações. Assim, intervenções pontuais do coordenador junto ao seu professor vai fazer com que aquele professor também reflita, organize e aprimore a sua prática. Então, quando a gente pensa em formação de professores, tendo como resultado a qualidade do ensino, a gente deve pensar em primeiro lugar no coordenador pedagógico, porque o coordenador pedagógico só consegue realmente desenvolver um bom trabalho de formação se ele tiver ali as suas atividades, a sua rotina de trabalho muito bem organizada, para que ele dê conta dessa demanda que é tão emergente, que é a formação continuada dos professores, aí direitos, deveres aí estabelecidos na lei, na BNCC, que as escolas devem se preocupar e dar cada vez mais um olhar para este profissional que é o coordenador pedagógico, para que ele não fique sobrecarregado com atividades de apagar incêndios administrativas e perca o foco, que é a formação dos professores. A gente sabe sim da dinâmica da escola, a gente sabe que intercorrências acontecem o tempo todo dentro de uma escola, mas temos que estar sempre pensando nessa questão que o coordenador pedagógico tem sim como papel principal a formação daquele professor. Assim como o professor, dentro de sala de aula, mesmo com as intercorrências que existem, ele deve focar ali na transformação daquele aluno, o coordenador também deve ter como seu trabalho, foco maior,
esse desenvolvimento. E sempre com esse engajamento, com essa parceria com os professores, desempenhando aí um bom trabalho, um bom papel, realmente para que aquela imagem de hierarquia, que ele é um fiscal, que ele vai criticar, vai falar do meu trabalho para outras pessoas, isso tem que cair por terra. O professor tem que encontrar no coordenador um braço amigo, uma mão estendida que vai ali ajudá-lo, mostrando caminhos diferentes. O coordenador também tem como estratégia de condução de formação de professores a leitura de textos, enfim, reflexões, e também pode trazer dentro desse contexto casos de estudos, né? Pegar situações, buscar referências de práticas que deram certos em escolas, e a partir dos seus próprios professores, olha, ter aquela conversa individual, olha o que você viu ali que deu certo, para a gente compartilhar no HTPC. A ideia é que esse engajamento se torne tão produtivo que a escola toda trabalhe nessa linha de compartilhamento de ideias, saberes e, por que não, angústias, dúvidas, tá? Tem que engajar nesse ponto de todos ali da equipe estarem em sintonia, compartilhando ideias, crescendo junto e tendo a liberdade de falar das suas dificuldades, da onde precisa de ajuda. É assim que se estrutura ali o trabalho de engajamento do coordenador pedagógico frente à sua equipe docente. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o verdadeiro papel do coordenador, que deve ser pensado e revisto dentro da rede, dentro da escola. Vimos que o foco principal do coordenador tem que ser a qualificação dos professores, e vimos as estratégias, diferentes estratégias que o coordenador pode usar ali para a formação dos professores realmente se tornar mais produtivas, mais engajadas, trazendo ali o verdadeiro resultado, que é a melhoria do ensino e as melhores oportunidades para as crianças. E vimos também o quão importante é estar junto dos professores, pontuando, atuando mesmo com uma formação atuante e ativa, para que esse profissional da educação não se perca ali nos seus processos de ensino durante aí a sua carreira toda, porque, como já falei, os 5 primeiros anos ali que o professor adentra a sala de aula é realmente ali que ele está se formando, e ele precisa dessas intervenções pedagógicas, que é papel do coordenador fazer sempre com muito respeito ao professor, com muita ética, postura e realmente um parceiro, vamos sentar juntos, vamos planejar juntos, deixa eu ver o que você preparou, achei legal isso, você poderia completar isso, vamos juntos para a sala de aula, sabe? Eu não vou chegar na sua sala, olha, eu vim assistir sua aula, não, eu já pré-combino com você, vamos juntos para a sala de aula, porque muitas vezes o professor recebe dicas valiosíssimas do coordenador, e o coordenador também pode aprender e muito com a prática daquele professor e tá passando para os demais. Enfim, é assim que se inicia, né? Educação de qualidade. Parte de um bom preparo, uma boa formação dos professores, e está na mão dos coordenadores pedagógicos que têm essa missão. Então, há de todos terem esse objetivo, esse olhar, que formação de professor é o caminho para a gente melhorar a qualidade de ensino e valorizar o coordenador pedagógico e proporcionar a ele a tranquilidade dentro do possível para que ele
possa pensar, planejar e atuar verdadeiramente na formação desse professor é essencial, fundamental para que a nossa educação se transforme dia após dia, em passos não tão pequenos assim, porque com intervenções pontuais, com ideias, com certeza os resultados aparecem muito antes do que nós imaginamos. Um grande beijo, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!